civilizações antigas, uma série de rituais e crenças primitivas. Quer dizer, a gente tem uma série de coisas também que vieram lá da Índia, da China e também depois do Egito Antigo. Passaram todas essas informações e elas foram crescendo aos poucos dentro do nosso mundo ocidental e da evolução nossa, como seres que reencarnamos tantas vezes. Certo? Foram encontrados papiros no Egito dos sacerdotes divinos que eles falam sobre pousa tuas mãos sobre o doente para acalmar a dor e diz que a dor se cessa. Então, naquela época já se falava, de certa maneira, o uso do healing, da mão, da energia, do passe, que a gente depois vai dizer mais tarde. Jesus, ele punha as mãos. Ele usou tantas outras formas de cura e ajuda espiritual. Quer dizer, Jesus sempre falou muito bem, ele falou que, na verdade, o sentido da cura, da melhoria das pessoas, era vá e não peques mais. Quer dizer, na verdade, fala sobre a renovação e o conhecimento do nosso aprimoramento pessoal. E no sentido também de que a cura não depende só dele. Depende o que você... Lembra que as perguntas eram feitas? O que você quer que eu faça? Que você me cure. Que você me deixe não cego, né? e não leproso ou alguma coisa. Quer dizer, dependia disso. E às vezes, muitas das curas tocavam a manta de Jesus, tinham curas. Quer dizer, era uma espécie de uma pessoa que realmente tinha uma capacidade magnética e uma capacidade intensa de fluir as melhorias para todas as pessoas que também tinham fé e esperavam as suas melhorias. Né? Bom, nós vamos passar então para a Grécia. Na Grécia nós temos lá o Hipócrates, que é considerado o pai da medicina. E ele dizia, né, entre as outras coisas que descobriram sobre ele, são poucas, na verdade, coisas da Grécia é meio difícil, no mistério da ciência, a cura, a força curativa está na natureza imaterial do homem. O corpo animado, da sua força vital, tende por natureza própria ao equilíbrio das desarmonias portadoras do desequilíbrio. Na verdade, o que ele está dizendo? Nessa época, ele já estava dizendo que a força curativa ela está na parte imaterial, no espírito. Que não existia ainda essa parte, né? Chamada espírito. Se falava da natureza imaterial. E ao mesmo tempo que ele fala que animado na sua força vital, que é um discurso que depois vocês vão aprender mais pra frente sobre a questão da força vital, ela tende por natureza própria ao equilíbrio, gerando as melhorias portadoras que você desequilibra no teu ambiente. Muito bem. Depois nós temos o Galeno. Galeno mudou totalmente essa teoria. Galeno, na verdade, ele apareceu entre 216 e 199 a.C. Ele era um médico cirurgião, filósofo, ele estudou anatomia, influenciou com a sua teoria dos humores. Todo um período do século, que foi do século IV ao século XVII, é onde ele fala sobre sangue, pleuma, bilis amarela, bilis negra. Dá para entender isso? Na verdade, uma priorização das partes e não por todo. Quer dizer, nessa época muda todo o sentido daquilo que a gente tinha antes, onde nós estávamos falando sobre o Hipócrates. Hipócrates pregava a união. Ele prega a desunião das peças. Divide as pessoas em pedaços. Daí, então, parte toda uma ideia de desenvolvimento da medicina que a gente tem até hoje, que é a medicina alopata. Que desenvolve as pessoas com as suas ideias sobre o problema que eu estou no fígado. Então um remédio para o fígado. Um problema que eu estou com a circulação meia paralisada. Um remédio para a circulação. Então, é por partes. Priorizava partes e não tudo.
Porque o princípio dos contrários, quer dizer, há uma ideia dos contrários e não da união. Certo? Então, a vida seria mantida em equilíbrio entre os humores. Quer dizer, se resolver o problema dos humores, do fígado, né, o problema do felma, do sangue, da circulação, ele resolvia, influenciou a medicina dos nossos dias, e o médico cuida do corpo e a alma fica para a igreja. Certo? Então, essa divisão. Há uma divisão total nele, no Galemos, que vai continuar por muitos e até hoje continua. Certo? Então, bem. Nós temos aí uma mudança muito grande. Na mesma época, depois, mais tarde, em 1439, 1541, nós temos o Paracelsus. Paracelsus era de origem alemã e ele adotou esse nome, na verdade, não era o nome dele verdadeiro. Foi um nome que ele adquiriu depois que ele desenvolveu teorias onde ele estudava muito a respeito de minerais, de química e de todos os outros possíveis ensinamentos da época, que ele era quase que um alquimista, ele era um filósofo, ele era um grande conhecedor de muitas coisas. E a entidade imaterial se soma ao corpo físico, conservando e mantendo a vida orgânica. Fala da existência de uma força oculta no homem, capaz de ampliar ações em todo o organismo, inclusive na mente. Bom, a gente volta para uma coisa unicista, novamente, não aos pedaços. Certo? Volta de novo para um outro discurso. E Paracelsus vai continuar influenciando várias gerações dentro da medicina e do conhecimento da cura. Mas a gente tem outras tendências. A gente tem, por exemplo, Andrea Versalles. Andrea Versalles, que a gente tem no mundo da Renascença. Ele, na verdade, ele nasceu em Bruxelas, ele foi professor da Universidade de Pádua, por aí você já vê que tem o ensino da medicina, que começa ensinamentos de medicina, começam as escolas de médicos, as escolas de pensamentos. E o Versalles, ele fez o primeiro livro de anatomia, que chama De Humanis Corporis Fabric, que foi um livro, na verdade, que ele se baseou em Galeno, das divisões, e processou a mentalidade de dar forma de escrever, e mesmo na estrutura do seu livro, de forma como Galeno dizia na época de divisões do corpo, as partes. Então ele analisou também e desenvolveu essa teoria através desse seu livro, que criou muita polêmica na época, porque na época de Galeno, ele fazia anatomia em porcos e macacos. E a gente não tinha uma anatomia verdadeira. Essa época já começa a discutir a anatomia, porque ele começa a analisar corpos realmente de pessoas de mortos, de pessoas que tinham decomposição de corpos e tudo mais. Ele começa a analisar nessa época. Porque ele era médico da corte de Carlos V, que era um grande imperador. E talvez, se fosse um outro analisando o corpo, com a Inquisição da época, ele estaria degolado. Certo? Então, tem todo esse aspecto. A partir dessa época, a gente dá um salto para 1755, que a gente vai ver que tem o Samuel Hammerman. O Hammerman, ele foi o grande pai da homeopatia. Ou seja, volta novamente para os estudos do unicista. Porque na Alemanha, em função dos grandes filósofos que nós já falamos, que era o caso de Paracelsus, ele continuou na Alemanha a ideia do unicismo, enquanto que no resto do mundo, da Europa, a divisão imperava constantemente. Então, era um período que as pessoas eram curadas de forma assustadoras, eram as sangrias
os sanguessugas, os cortes, de laxantes, uma série de coisas, enemas, né? Eram coisas que realmente eram agressivas. Muitas pessoas morriam em função desse tratamento. E ele viu isso. Na sua época que ele estudou medicina, ele parou de estudar medicina, começou a estudar, mas ele foi mais um tradutor, e ele falava mais de 7, 8 línguas. Ele tinha conhecimento, e era uma pessoa extremamente capaz. Ele parou com a sua medicina e começou a se dedicar a traduções de livros médicos, e conhecimentos desses livros médicos ele acabou automaticamente descobrindo suas próprias teorias e desenvolveu a homeopatia. Em 1796, onde ele fala do sistema Simila Sibilus Curentur, que significa, na verdade, a ação. Se você tem um mal interno, o que vai acontecer é fogo contra fogo, é água contra água. O semelhante se cura pelo semelhante. O semelhante se cura pelo semelhante. Isso mesmo. Então, o veneno da cobra. O veneno da cobra teria o veneno da cobra para você. Se você for picado por uma cobra. Certo? Ele fez testes nele mesmo, porque na época tinha malárias. Então ele pegava os mosquitos, picava a si mesmo e tomava um remédio que ele descobriu de uma árvore do México. E essa planta ajudava a combater a malária. E ele fez os testes, vários testes nele mesmo, antes de passar depois a ser aplicado. Quer dizer, Hahnemann foi uma pessoa incrível. Detalhes. Hahnemann era a reencarnação de quem? Paracelso. Ele disse isso na grande médium que ajudou Kardec por muito tempo. Essa médium se chamava Madame Clance. Madame Clance foi aquela que escreveu A Prece de Cálice. E seu livro, existe esse livro que ela fez naquela época, né? E ela coloca uma mensagem do Hahnemann, onde ele diz que a medicina do momento, que era aquilo que ele propunha, era a homeopatia. Mas depois de um certo tempo, essa medicina ia crescer e ela ia parecer a medicina dos fluidos. E que mais tarde, a medicina dos fluidos passaria à medicina das curas do espírito. Ele passa essa mensagem. Então verifique que isso é mais tarde, isso já é quase 1868, mais ou menos, quando ele passa essa mensagem através desse médium. Que Kardec tinha como uma grande médium, famosíssima na época, Madame Clance. Bom, vamos para frente? Para vocês verem como, de certa maneira, está tudo integrado. Né? Bom, nós temos a tendência de 1734 a 1815, a Franz Anton Mesmer. Mesmer era uma pessoa que nasceu também na Alemanha, teve uma influência da medicina de uma forma, de educação fortíssima a respeito de todas as coisas difíceis que aconteciam na época, e Mesmer foi também o que descobriu a questão do fluido universal, de que Kardec depois fala sobre o fluido universal. Foi dele que parte essa pesquisa do fluido universal. Ele permeia os espaços e os corpos animados dos seres, e cujo equilíbrio é fundamental à saúde, pois o desequilíbrio produz a doença. Então voltamos ao misticismo novamente com ele, com a ajuda dele. Certo? Polêmico, confusões polêmicas. Ele saiu da Áustria, acabou indo para a França. Na França ele foi banido depois, em 1778 ele partiu para a França, deixando vários adeptos da sua prática. Mas, em 1784, a Comissão da Academia Francesa de Medicina baniu, porque não era esse grande problema que sempre houve entre os lumicistas
e os pedaços. Depois a gente vai ver a respeito disso, o que significa. A Comissão Francesa de Medicina não permitiu mais a prática do mesmerismo, todavia, várias sociedades e grupos privados eles continuavam. Os grandes pessoas da alta classe francesa, eles pensavam, porque, na verdade, Mesmer, a sua cura era num período de revolução, onde as pessoas pensavam que precisavam ajudar as pessoas que não tinham condição para a medicina, que morriam. Ele achava que isso ia ser a grande ajuda da maioria das pessoas, a cura do desenvolvimento do magnetismo. E ele acertava as suas discussões de forma seríssima sobre o aspecto da medicina, realmente, vendo o lado dessa coisa que é o magnetismo animal. Mas ele teve na época muitas pessoas que eram charlatãs que faziam, que achavam que era só encostar a mão tudo bem. E que não conheciam nada sobre medicina. Ele achava que era importantíssimo saber o conhecimento da medicina também. Em 1884, a Comissão Acadêmica, então, tirou ele de lá e ele acabou indo morar na França, na Suíça, desculpa, e na Suíça ele desenvolveu os seus atendimentos até o final da sua morte. Na época, Allan Kardec, entre 1804 e 1869, que é o período de vida de Kardec, ele as praticava as práticas eram normais em Paris. Então ele participava desses grupos de estudos sobre essa forma de prática do mesmo. E Kardec, na verdade, a Sociedade de Harmonia que existia, eles atendiam pacientes, recebiam atendimentos, eles faziam atendimentos de graça em Paris. O Hippolyte Léon Denisard Rivard, o Allan Kardec, ele participava do grupo de Barão do Poté, e era um conhecedor que teve contato com o mestre. Então ele estudava com o Poté e foi desenvolvendo suas teorias a respeito da questão do magnetismo. Em 1850, Kardec foi convidado por seu amigo magnetizador, Monsieur Fontier, para observar as mesas girantes. Então foi uma colega dos estudos magnéticos que Kardec acabou se interessando pelo espiritismo, depois desenvolvendo através das mesas girantes. Foi vamos lá ver, tem um pessoal que gira a mesa, né? Vamos lá, como é que é? E Kardec ficou achando que realmente aquilo era uma coisa maior. Certo? Ele comenta sobre o magnetismo na Revista Espírita, de 1858, e nas anotações incluídas nos livros e obras. É interessante saber também que a gente tem uma outra escola nessa época, que é a escola que eu não coloquei aqui, que é de Paul Joseph Barthes. Barthes era uma escola que existia no sul da França, em Montpellier. Em Montpellier existia essa grande universidade que existiu entre 1800, mais ou menos, e desenvolveu cada vez mais. A teoria de Barthes, ele era um médico que também pregava a medicina através da questão unicista. E ele foi que desenvolveu o fenômeno da explicação biológica, que ele falava, o fenômeno biológico se explica por um princípio vital. Então ele desenvolveu o princípio vital dos estudos, nesse sentido. O vitalismo que depois se desenvolveu é a questão que vem Mesmer, que vem todos esses unicistas. Toda essa corrente se chamou vitalistas. Enquanto que o outro eram considerados materialistas. Que eram pessoas que, na verdade, fazem a medicina que a gente tem até hoje, aos pedaços. E a parte espiritual, a igreja cura. E a igreja está feliz até hoje porque tem todas essas pessoas para curar a parte da alma. Né? E, em vez, continuamos com a divisão.
enquanto que isso vai se desenvolvendo cada vez mais. Bom, o passe, ele percorreu um grande caminho desde a origem da humanidade, como vocês podem ver. Ele atravessou o Atlântico, chegou ao Brasil pelos médicos homeopatas, que frequentavam as escolas de Paris e tinham contatos com a medicina, que era a vitalista. Medicina vitalista, que ocorriam também nos pensamentos da França, em algumas pessoas, e que ocorria no resto da Europa, e que se citava muito na Alemanha nessa época. Né? Aí a gente tem pessoas que vieram de lá e vieram para o Brasil. Então temos o Dr. Eduardo Montejat. O Montejat, ele, durante o Segundo Império de 1779, ele ditou na França e depois no Brasil. Ele fez as Memórias de Mézières. Todos esses livros que eu estou falando aqui, eles estão na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Dr. Domingos José Gonçalves de Magalhães, o Visconde do Araguaia, que também era uma pessoa eclética, uma pessoa que viajou, que conheceu o mundo, que era psicólogo, parapsicólogo, médico, poeta, diplomata, e escreveu também um livro que chama A Alma e o Cérebro em um Ensaio, em 1876. A gente tem todas essas correntes que foram descobertas até muito recentemente, não tão longe. O Dr. Leopoldo Ganá apresentou a Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro e em 15 de 5 de 1832 ele apresentou na Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro as Memórias do Magnetismo Animal. Ele faz uma apresentação. Todos esses dados estão na Biblioteca Nacional do Rio. É interessantíssimo ver que todos esses aspectos também vai passando mais tarde as informações sobre o que o espiritismo hoje, assim como a homeopatia, ele possui bilhões de simpatizantes. O benefício da doutrina espírita, através do codificador Allan Kardec, ele reforça que a cura pode ser alcançada pelo enfermo através da recuperação de sua harmonia pelo próprio esforço e transformação moral. Dá para entender isso? Quer dizer, como essa teoria se desenvolveu de todos esses aspectos que nós vimos, históricos, dentro de um mundo que ainda continua a divisão materialista da medicina, né, e a visão da medicina do sistema, que é a vitalista. Certo? Na Revista Espírita de 1869, vocês lembram que Kardec faleceu nessa data, mas então em janeiro e março ainda, e ainda nessas outras edições, em março e abril, ele já tinha preparado as edições, então elas foram colocadas. Na edição de janeiro, especificamente, ele fala sobre a questão do magnetismo dentro de um discurso muito interessante. Ele fala, na ocasião, de como que as pessoas que participavam do espiritismo eram de classes diferentes, de conhecimentos diferentes, de educação. E ele fala que a grande maioria dos médicos que participavam, em torno de 90%, eram homeopatas. E não os médicos materialistas. A Revista Espírita, então, fala o magnetismo e o espiritismo são, com efeito, duas ciências gêmeas, que se completam e se explicam uma pela outra. Bom, voltando um pouquinho nisso, rapidamente, só para dizer que a questão do vitalismo, ela dá uma ideia sobre a questão do materialismo. Por exemplo, se você tem uma doença, você vai e fala para o materialista, eu tenho um problema aqui, você é um carro em pedaços. É um motor que não funciona, é um vidro que está quebrado, né? Se você é desse jeito. Se você for na vitalista, é o efeito daquilo que está ocorrendo em você que é analisado. Né? Depois nós temos as doenças, que é considerada um castigo. Por que Deus me deu isso? Qual foi o problema? Aonde que saiu isso? Por quê? Né? E a outra questão é o fato de que você, na medicina,
é mais, como diz, é uma pessoa que é mais um cliente. É um número, né? É um número, certo? E no outro, não. Você é a pessoa ativa, é aquela que tem a responsabilidade pela tua melhoria e pelo teu desenvolvimento. Então, acredito que todas essas partes históricas que a gente está discutindo é para discutir também que o autoconhecimento, o auto-perdão, o auto-amor e também a transformação interior, que é a única forma de ser feita é lendo o Evangelho, para que vocês possam melhorar e desenvolver o conhecimento daquilo que o Espiritismo pratica, do paz e da energia em geral. Muito obrigado.